Olá, olá! E aí, você tem gostado da história de Moisés? Quer descobrir um pouco mais desse desfecho? Então, no último vídeo, se você não assistiu, vai lá assistir. A gente entendeu que Moisés, ele conseguiu libertar o povo, mas eles só foram libertos depois de muitas pragas. E ali, quando eles foram libertos, finalmente o faraó liberou aquele povo para que eles fossem adorar o Deus deles no deserto. Eles finalmente, então, conseguiram ir. Só que o pedido deles era: nós queremos levar todos os nossos rebanhos, nossos gados, as nossas coisas, queremos levar tudo. Porque até então o faraó ficava tentando fazer um jogo com eles. Ah, eu vou libertar para aí os homens, mas deixem as mulheres e as crianças. Ah, eu vou libertar para aí vocês, mas não levem os animais. Mas aí, a partir de então, eles conseguiram que fossem libertos para levarem tudo. Depois que eles conseguiram tudo que eles queriam verdadeiramente, tudo que Deus os tinha prometido verdadeiramente, eles então foram embora dali, levando tudo que realmente pertencia a eles. E aí, a partir de então, Deus mandou com que tinha duas rotas a serem seguidas, a rota norte e a rota sul. Então, Deus mandou com que eles fossem pela rota sul. Essa rota, ela iria liberando o mar. E a ideia de Deus é que esse povo fosse por esse caminho que poderia parecer ser mais difícil, mas é para que eles não voltassem, para que mediante as dificuldades, as turbulências que acontecessem, aquele povo não desistisse e, enfim, resolvesse acabar voltando. Então Deus sabia o porquê dele mandar aquele povo por aquela rota específica. E aí, um evento que a Bíblia traz, que é assim, milagroso e que acompanhou esse povo, é que eles eram acompanhados o tempo todo. De dia, uma coluna, uma espécie de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, que servia para iluminar, para mostrar o caminho. De dia, ali protegia eles daquele sol, né? Os amparava ali. Então, o que era isso? Por que disso? Por que Deus permitiu essa coluna e essa de nuvem, de fogo para acompanhar esse povo? Era simplesmente para mostrar para eles que, olha, eu estou acompanhando vocês o tempo todo, eu estou aqui o tempo todo com vocês e eu não permitirei com que nada aconteça para vocês. Então, essa era a forma de Deus mostrar a sua proteção. E aí, o faraó lá atrás ficou sabendo que o povo estava indo para uma outra rota, e aí começou a surgir um murmurinho na cidade falando sobre isso, né? E falando também: olha, a gente se enganou. A gente deixou se levar acreditando que quem estava protegendo era Deus. Aquelas coisas que aconteceram foram eventos naturais, foram fenômenos naturais, não tinha nada de Deus por trás daquilo e nós fomos enganados. E aí o faraó ficou sabendo disso, que a intenção do povo é que ele soubesse que fosse atrás daquele povo para trazer de volta como escravos. E assim o faraó foi atrás daquele povo. Ele foi pessoalmente na guerra, ele juntou seus exércitos, carros imponentes. A ideia dele era, porque era um povo muito grande, né? O povo hebreu que morava no Egito, que foram embora, eram 600 mil homens, sem contar os meninos. Então era muita gente. E aí ele sabia que ele não podia buscar esse povo de qualquer jeito, ele tinha que buscar esse povo sobre autoridade, sobre poder, para que esse povo entendesse que eles precisavam voltar, porque os egípcios eram muito mais fortes. Então eles juntaram seus carros mais imponentes, seu exército mais poderoso e seguiu atrás daquelas pessoas ali no deserto, daquele povo de Deus no deserto. E aí quando o povo de Deus olha, em vez deles confiarem, né? Porque a gente olha e pensa: poxa, depois que tudo que aconteceu, Deus mandou 10 pragas. Se o povo não confiar, o que eles vão confiar, não é mesmo? Mas o povo ainda assim duvidou. Eles se assustaram quando eles viram vindo atrás dos egípcios. Eles tiveram medo e começaram até mesmo a murmurar. Só que Moisés, angustiados com os murmurinhos que existiam, com os comentários dos hebreus, Moisés, ele não conseguia duvidar, porque ele sabia que tudo que ele tinha feito, que o caminho que ele tinha tomado, que tudo aquilo era provisão divina. O povo questionava até mesmo: por que nós pegamos essa rota, agora nós estamos aqui na beira do mar, para onde nós iremos fugir? Só que Moisés sabia que a direção, o caminho, o tempo, o horário, tudo havia sido escolhido por Deus. Não foi o que ele quis fazer, mas o que Deus queria que eles fizessem. E ele ficou com o coração dele em paz. E assim aconteceu. Aquela nuvem que os acompanhava, ela se botou no meio entre o povo
de Israel na frente e os egípcios atrás. E essa divisão era como se fosse uma espécie de muro. Para o povo egípcio, esse muro, ele era como trevas, ele escurecia. Para o povo hebreu, era como uma luz que iluminava. E aí eles conseguiam trilhar, né, continuar trilhando. Enquanto isso, o povo egípcio, eles precisavam ficar parados ali, porque até mesmo para continuar era difícil, né? E aí, então, no meio de tudo isso, Deus mostra para Moisés, né, o que ele deveria fazer, que era abrir o mar com seu cajado, abrir o mar com a vara de Deus, e assim ele estendeu ela sobre o mar, e o mar ele se dividiu ao meio, formando 2 muros para que o povo passasse no meio. E passando no meio, os hebreus na frente, certamente os egípcios viriam atrás. E eles foram perseguindo ali até a metade do mar, até o meio do mar, quando vários fenômenos começaram a acontecer e eles começaram, inclusive, a ouvir a voz de Deus. E aí eles começaram a temer e tentaram voltar, mas era tarde demais para aquela perseguição. O mar, ele se voltou contra aquele povo todo e todos eles foram mortos. Todos eles morreram. No dia seguinte, ao amanhecer, o que o povo hebreu podia ver era a prova da vitória que eles tinham. Aquele povo lá com seus carros, suas vestes, corpos jogados na praia, porque nenhum havia sobrevivido, porque Deus havia cuidado daquele povo o tempo todo. Queridos, a gente vai encerrar o nosso vídeo por hoje. Eu espero que você esteja gostando verdadeiramente dessa história desse personagem. Moisés, ele foi usado por Deus o tempo todo. E essa história dele é maravilhosa. Então, se você tiver curiosidade, leia um pouco mais da Bíblia. Busque um pouco mais da história de Moisés, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse personagem. É isso, até mais. Tchau, tchau.